A vida precisa fazer a gente ouvir umas verdades bem duras, para entender que um abandono não é o fim da caminhada. Mas será que ele conseguiu seguir em frente? Rafael tinha um jeito de olhar para o horizonte que assustava quem não o conhecia. Parecia sempre estar vendo algo que os outros não conseguiam enxergar. Criado entre cercas e poeira vermelha no interior de Goiás, ele nunca foi homem de muitas palavras, mas tinha o coração largo como o cerrado que o viu crescer. Trabalhava duro, amava mais ainda e acreditava com uma fé quase infantil que o amor verdadeiro não se vai embora sem avisar. Por isso, quando Cláudia pegou as malas numa segunda-feira de manhã, sem briga, sem grito, sem nem ao menos deixar um bilhete, Rafael ficou parado no meio da sala por tempo demais. A casa, que antes cheirava a ela, foi ficando com o cheiro do nada. Passaram-se 3 semanas. Ele não dormia direito, não comia com vontade, não encontrava lugar para colocar as mãos. Foi então que um primo chamado Dinho bateu na porta com uma proposta simples e perigosa. Vamos para a cidade, uma noite só, para você lembrar que ainda existe. Faz 3 semanas que eu cheguei em casa e ela não estava lá. Não sei o que aconteceu. Será que ela tá bem? A cidade grande tinha uma luz diferente depois das 10 da noite. Rafael nunca tinha pisado num lugar como aquele, com música alta demais, gente demais e ar que parecia misturar perfume caro com segredos baratos. Dinho o levou para um salão na Zona Sul, onde as paredes vibravam e os copos nunca ficavam vazios por muito tempo. Rafael bebeu o primeiro drink sem querer. O segundo foi mais fácil. O terceiro ele nem percebeu. Havia uma mulher de vestido cor de vinho que dançava sem se importar com mais ninguém, como se o mundo ao redor fosse apenas cenário para ela. Ele ficou olhando mais tempo do que deveria. Ela sorriu e Rafael sentiu por um segundo que a dor no peito tinha dado um passo para trás. Só um passo, mas foi suficiente para ele ficar. Dinho tentou convencê-lo a ir embora por volta da meia-noite, mas Rafael abanou a cabeça e pediu mais um copo. Não estava fugindo da dor, dizia para si mesmo. Estava apenas descansando dela por uma noite. Eu tenho fantasmas que me assombram há anos, mas essa conversa me fez enxergar algo libertador. O que Rafael não contava era que a mulher do vestido cor de vinho tinha uma história própria, tão pesada quanto a dele. Chamava-se Vanessa e trabalhava naquele salão há 2 anos, desde que o marido sumiu, levando as economias de uma vida inteira. Ela aprendera a sorrir com o mesmo rosto com que chorava em casa, e Rafael, embriagado de drink e solidão, não conseguia distinguir um do outro. Eles conversaram por horas num canto menos barulhento, e ele contou coisas que nunca tinha dito em voz alta, nem para o primo, nem para si mesmo. Contou que amava Cláudia desde os 18 anos, que havia comprado um anel que ainda estava dentro de uma gaveta, que acordava de madrugada, estendendo o braço para um lado frio da cama. Vanessa ouvia com atenção real, e isso era mais raro do que o uísque caro que ela segurava. Mas, quando o salão começou a esvaziar, algo mudou no olhar dela. Era quase 4 da manhã, e Rafael percebeu que estava completamente sozinho com a própria memória. Ela tem razão. A gente passa tanto tempo preso no que perdeu, que esquece de cuidar do que ainda ficou dentro da gente. Dinho tinha ido embora horas atrás, deixando o endereço num papel dobrado no bolso de Rafael. Vanessa se despediu com uma gentileza cansada, daquelas que dizem tudo sem precisar de palavra nenhuma. As luzes do salão foram apagando uma por uma, como estrelas que desistem do céu antes do amanhecer. Rafael ficou do lado de fora, na calçada, com o papel na mão e a cidade silenciosa demais para uma alma tão barulhenta por dentro. Foi naquele momento que o telefone vibrou. Era uma mensagem de Cláudia. 5 palavras apenas. Preciso te contar uma coisa. Rafael olhou para a tela por um tempo longo demais. Cada letra parecia ter peso diferente. Ele sabia que aquela mensagem era uma encruzilhada. Podia responder e abrir uma porta que talvez o destruísse de vez.
podia ignorar e continuar tentando curar com remédio errado uma ferida que ainda sangrava. Ele respirou fundo, colocou o telefone no bolso, olhou para o céu que já clarinhava nas bordas e tomou uma decisão que mudaria tudo. Dinho me ofereceu uma fuga. Vanessa me ofereceu um espelho. Mas é Cláudia quem tem a verdade. E verdade dói, sim, mas pelo menos é real. Rafael não respondeu naquela noite. Caminhou até encontrar um banco de praça, sentou e ficou ali até o sol aparecer de verdade. Quando a luz do dia bateu no seu rosto, algo nele assentou, como poeira que finalmente pousa. Ele pegou o telefone de volta, não para responder Cláudia, mas para ligar para a mãe, que atendia sempre, a qualquer hora. Ela não disse nada quando ouviu a respiração pesada do filho. Ficou em silêncio com ele por quase 2 minutos inteiros, que são uma eternidade quando alguém está partido. Depois disse baixinho: "Vem para casa, meu filho." Rafael voltou no mesmo dia e na gaveta do quarto achou o anel que tinha comprado. Ficou olhando para ele por um bom tempo. Depois foi até o quintal, cavou um buraco pequeno perto do pé de ipê que o pai tinha plantado e enterrou, não como quem descarta, mas como quem enterra semente. Ele ainda não sabia o que ia nascer dali, mas pela primeira vez em semanas estava disposto a esperar para ver. Talvez você se identifique ou conheça alguém que já passou por um abandono. Então manda essa história para essa pessoa, porque a mensagem é só uma. Siga em frente.